Por que uma mulher que construiu um império global deixaria 33 milhões de dólares para um homem que passa seus dias desentupindo ralos e consertando canos com vazamento? Essa é a pergunta que Chicago inteira está fazendo neste exato momento. Eles olham para mim com suspeita e confusão, perguntando-se como um trabalhador aposentado de uma usina elétrica acabou com as chaves do reino nas mãos. Mas a resposta não tem nada a ver com dinheiro, estratégia de negócios ou aquisições corporativas. É sobre uma promessa feita em uma lanchonete, 30 anos atrás, dividindo uma torta de maçã e um café ruim. É sobre a diferença abismal entre construir uma fortuna e construir um ser humano. Antes de eu explicar melhor essa história, me conta aqui nos comentários. Você preferiria confiar o trabalho de toda a sua vida a alguém que entende de negócios ou a alguém que entende você? A xícara de café escorregou dos meus dedos, estilhaçando-se contra o chão de linóleo, exatamente no momento em que a voz da Sra. Jenkins atravessou a parede fina do apartamento. Seus aspersores estão inundando minhas begônias de novo, Isaiah, ela gritou. Agarrei um pano de prato, ajoelhando-me entre os cacos de cerâmica. 65 anos nas costas, e eu ainda estava limpando bagunças que não eram inteiramente minha culpa. O sistema de irrigação automático que eu havia instalado no mês passado para o condomínio tinha uma junta solta que enviava uma cascata de água para o terreno vizinho a cada 3 dias. Eu tentei explicar o cronograma de reparos para minha vizinha, mas paciência não era uma virtude que a Sra. Jenkins possuía. O telefone tocou. Ignorei, focado em absorver a poça de café que se espalhava. A secretária eletrônica pegaria, mas o toque persistiu, cortando os gritos contínuos dela na porta ao lado. Algo sobre valores imobiliários e inquilinos sem consideração. Era um ritmo que eu conhecia bem. Minha vida tinha se tornado uma série de pequenos desastres administráveis. Um cano vazando na unidade 4B. Um corrimão quebrado na varanda dos fundos. Uma vizinha que precisava de alguém para culpar por suas flores moribundas. Eu consertava todos eles, porque consertar coisas era o que eu fazia. Era mais fácil remendar um cano quebrado do que uma vida quebrada. No 5º toque, levantei-me, jogando o pano encharcado na pia. Isaiah Turner falando. Sr. Turner, aqui é Franklin Rhodes, da Rhodes Sterling e Associados, em Chicago. A voz do homem carregava aquele tom profissional cauteloso que eu aprendi a reconhecer ao longo dos anos, o tipo que precede más notícias. Era a voz de um homem vestindo um terno que custava mais do que meu carro, ligando para um homem que estava, naquele momento, limpando o pó de café dos joelhos. Estou ligando a respeito de Keisha Elizabeth Turner. Minha mão apertou o fone. Ninguém chamava Keisha pelo nome completo na minha presença há 15 anos. Ouvir esse nome dito em voz alta na minha cozinha silenciosa foi como uma violação, como se um fantasma tivesse atravessado uma porta trancada. O que tem ela? Perguntei, minha voz saindo mais áspera do que eu pretendia. Senhor, sinto muito informar que a Sra. Turner faleceu na terça-feira à noite. O serviço funerário está agendado para esta sexta-feira, às 14 horas, na Capela Memorial Southside. As palavras bateram como um golpe físico. Afundei na cadeira da cozinha. O rangido familiar da madeira soou repentinamente alto demais no silêncio que se seguiu. Terça-feira à noite. Isso foi há 3 dias. 3 dias em que estive preocupado com sistemas de irrigação, manchas de café e o preço dos ovos. 3 dias em que o mundo continuou a girar para todos os outros, mas aparentemente havia parado para a mulher que, um dia, tinha sido meu universo inteiro. Sr. Turner, o senhor está aí? Sim, estou aqui. Minha voz soava estranha, distante. Como você conseguiu meu número? Seu nome estava listado nos pertences pessoais da Sra. Turner como contato de emergência. Entendo que vocês foram casados anteriormente. Casados anteriormente. 22 anos reduzidos a uma nota de rodapé jurídica. Uma caixa marcada em um formulário. Sim,
Nos divorciamos em 2010, as palavras saíram automaticamente. Memória muscular, de vários formulários e aplicações ao longo dos anos. Entendo. Bem, haverá a leitura do testamento após o serviço. O senhor é nomeado como beneficiário, portanto, sua presença seria apreciada. Beneficiário. A palavra parecia estrangeira, impossível. Queixa. Construiu seu império depois do nosso divórcio, transformando a pequena empresa de consultoria que começou durante nosso casamento em algo que eu mal reconhecia nos artigos de jornal. Ela era uma titã da indústria agora. Uma mulher que jantava com senadores e redesenhava o horizonte da cidade. Eu era um homem que consertava aspersores e discutia com a Sra. Jenkins. O que ela poderia possivelmente ter me deixado? Senhor Turner, o senhor comparecerá? Pela janela da cozinha, eu podia ver a Sra. Jenkins examinando suas begônias encharcadas, as mãos nos quadris naquela postura que significava que outro confronto estava se formando. Mas as reclamações dela pareciam vir de outro mundo agora, abafadas e insignificantes. A capela, eu disse devagar. Qual o senhor disse que era? Memorial Southside, na Grand Avenue. O serviço começa às 14 horas, seguido de uma breve recepção. A leitura do testamento está agendada para as 16h30 em nossos escritórios no centro. Encontrei-me assentindo, embora ele não pudesse me ver. Eu estarei lá. Depois de desligar, permaneci na cadeira, encarando o telefone como se ele pudesse tocar novamente e entregar uma notícia diferente. As manchas de café no chão já começavam a secar. Anéis escuros que precisariam ser esfregados, mas eu não conseguia me mover. Eu não conseguia processar o simples fato de que queixa a vibrante, teimosa e impossível queixa se fora. O silêncio no apartamento parecia mais pesado do que antes. Não estava apenas quieto, estava vazio. A luz da tarde entrava inclinada pela janela da cozinha, iluminando poeira que dançava no ar como memórias que eu tentara tanto esquecer. Enquanto eu estava sentado lá, o nome Keisha Elizabeth Turner ecoava na minha mente. Não era o nome da CEO ou da magnata dos negócios. Era o nome da garota que conheci na neve. Cada sílaba me puxava para trás no tempo, arrastando-me para longe da minha realidade cinzenta e de volta ao momento em que minha vida realmente começou. A poeira rodopiou e assentou, reformando-se no vapor que subia de uma xícara de chocolate quente em um balcão em Chicago. De repente, eu tinha 24 anos novamente, sentado no Murphy's Diner em uma noite de neve em fevereiro de 1987. Eu observava uma mulher em um casaco de lã vermelho discutir com o gerente sobre suas práticas de contratação. O senhor está me dizendo que não considerará candidatas mulheres para o turno do fim de semana porque mulheres não aguentam a pressão da madrugada? Sua voz atravessou o restaurante quase vazio, clara e intransigente. Essa é a coisa mais ridícula que eu ouvi a semana toda. Eu tinha parado no meio de uma mordida na minha torta de maçã, meu garfo suspenso a meio caminho da boca. A mulher tinha se virado levemente e eu pude ver seu perfil. Maçãs do rosto afiadas, um queixo determinado e cabelos escuros que capturavam a luz fluorescente. Ela estava magnífica em sua raiva. A maioria das pessoas naquele bairro mantinha a cabeça baixa e a boca fechada, mas ela estava ali parada como uma rainha dirigindo-se a um camponês. Eu me peguei torcendo para que o gerente continuasse discutindo, só para que eu pudesse ouvi-la destruir a lógica dele. Senhora, eu não quis ofender, gaguejou o gerente, limpando as mãos nervosamente no avental. É claro que o senhor não quis ofender, ela respondeu, sua voz caindo para uma calma perigosa. O senhor só quis discriminar. Ela tirou um cartão de visita da bolsa, deslizando-o pelo balcão com um estalo que soou como um tiro na sala silenciosa. Quando o senhor mudar de ideia sobre contratar com base em qualificações, em vez de suposições ultrapassadas, me ligue. O sino da porta tocou quando ela saiu, deixando entrar uma rajada de vento congelante que girou em torno dos meus tornozelos.
O restaurante parecia menor de alguma forma, drenado de eletricidade e cor. Observei pela janela enquanto ela entrava em um sedã azul surrado, notando como ela verificava os espelhos 2 vezes antes de entrar no trânsito. Cuidadosa e metódica, mas sem medo de lutar pelo que era certo. Aquela ali é problema, murmurou o gerente alto o suficiente para o lugar todo ouvir. Levantei-me, deixando uma nota de $5 ao lado da minha torta comida pela metade. Não, eu disse, surpreendendo-me com minha própria certeza. Aquela ali é extraordinária. O cartão de visita jazia abandonado no balcão. Keisha Vance, consultora de negócios. Memorizei o número de telefone antes de sair para o vento de fevereiro. Levei 3 dias para criar coragem de ligar. Quando finalmente o fiz, ela atendeu no segundo toque com uma saudação profissional e brusca. Keisha Vance falando. Aqui é Isaiah Turner, eu disse, apertando o fone até meus nós dos dedos ficarem brancos. Nós não nos conhecemos, mas eu vi você no Murphy's Diner na sexta-feira à noite. Houve uma pausa. O homem com a torta de maçã que defendeu minha honra para o gerente? Você ouviu aquilo? Ela perguntou. Eu estava pegando minhas luvas no carro. Você deixou uma boa gorjeta também. Eu pude ouvir o sorriso em sua voz, e isso me aqueceu mais do que o radiador do meu pequeno apartamento. Então, Isaiah Turner, o que posso fazer por você? Você está me convidando para um encontro ou precisa de consultoria empresarial? Definitivamente um encontro. Embora, se você tiver algum conselho sobre convencer mulheres bonitas a jantar com estranhos, eu poderia usar a consultoria. Ela riu então. Uma risada real que borbulhou do fundo. Sábado à noite, no Romanos na terceira rua, às 7 horas. Ela usou o mesmo casaco vermelho no jantar, mas por baixo havia um vestido preto que fez meu pulso acelerar. Conversamos por 3 horas sobre tudo, exceto negócios. Discutimos a infância dela na cidade, meu trabalho na usina elétrica e nosso amor compartilhado por discos de jazz antigos e comida apimentada. Quando ela riu da minha história sobre inundar acidentalmente meu apartamento enquanto tentava consertar uma torneira pingando, eu soube que estava me apaixonando. Eu soube que tinha parado de procurar. 6 meses depois, pedi a mão dela na mesma lanchonete, deslizando um anel pelo mesmo balcão onde ela havia deixado seu cartão de visita. Case-se comigo, Keisha Vance. Faça de mim o homem mais sortudo de Chicago. Ela disse sim, antes que eu terminasse de perguntar. Nosso dia de casamento brilhou com o sol de setembro, aquele tipo de clima perfeito que faz promessas parecerem impossíveis. Keisha usava um vestido que encontrou em um brechó e alterou ela mesma, e carregava flores silvestres que colhemos naquela manhã no parque. Minhas mãos tremiam enquanto eu deslizava a aliança em seu dedo. Para sempre, ela sussurrou, e eu acreditei nela completamente. Nós não tínhamos nada, mas tínhamos tudo. Mudamos para um pequeno apartamento sem elevador que cheirava a cera de chão e madeira velha. Eu trabalhava em turnos duplos na usina para manter as luzes acesas e ela trabalhava até tarde da noite na nossa mesa de cozinha bamba, construindo seu negócio, um cliente de cada vez. Eu chegava em casa com graxa sob as unhas e a encontrava dormindo sobre uma pilha de planilhas. Eu a carregava para a cama, maravilhado com como alguém tão feroz podia parecer tão pacífica. Éramos uma equipe. Éramos nós contra o mundo, e por muito tempo o mundo não teve chance. Juntávamos moedas para comprar mantimentos, celebrávamos vitórias com vinho barato e dançávamos na sala de estar ao som do rádio. Eu tinha orgulho da ambição dela, e ela tinha orgulho das minhas mãos firmes. Estávamos construindo uma vida tijolo por tijolo, e a fundação parecia sólida o suficiente para sustentar o céu. Marcos chegou 2 anos depois. Um milagre de rosto vermelho e chorão que transformou nossa casa silenciosa em algo vivo com propósito. Lembro-me de estar no quarto do hospital, vendo Keisha ninar nosso filho com a mesma determinação feroz que ela trazia para tudo o mais. Ela olhou para ele e prometeu o mundo.
Eu pensei que ela queria dizer amor e segurança, mas aprenderia mais tarde que ela queria dizer o mundo literal, ativos, portfólios, influência. Mesmo naquela época, segurando aquele bebê perfeito, notei como os olhos de Keisha ocasionalmente vagavam para a revista financeira que alguém deixara na mesa de cabeceira. Ela já estava planejando o futuro dele antes mesmo que ele pudesse levantar a cabeça. Mas, à medida que Marcos crescia de um bebê para um menino em idade escolar, comecei a notar coisas que perdi naqueles primeiros anos felizes. A mudança foi sutil no começo, como a lenta virada das estações. Quando ele fez 7 anos, Keisha comprou um computador para ele. Não era um brinquedo, mas uma máquina real que valia mais do que meu salário mensal na usina. Ele precisa entender tecnologia, Isaiah explicou ela, observando-o navegar por programas que eu nunca tinha ouvido falar. O futuro pertence às crianças que pensam digitalmente. Eu tinha sugerido ensiná-lo a pescar em vez disso, sentir o puxão de uma linha e a quietude da manhã. Ela riu, mas o som não tinha o calor que eu lembrava dos nossos encontros na lanchonete. Nós tínhamos nos mudado, naquela época, para a Avenida Hillcrest. Era uma casa com 3 banheiros e uma ilha de cozinha maior do que a sala de estar do nosso antigo apartamento. A empresa de consultoria de Keisha tinha conseguido um contrato massivo com um consórcio de logística e, de repente, tínhamos dinheiro para coisas que eu nunca imaginei precisar. Uma governanta vinha 2 vezes por semana para limpar chãos que já estavam limpos. Nossa geladeira dispensava gelo triturado pela porta. Marcos tinha um quarto que parecia um catálogo de brinquedos caros. "Isso não é maravilhoso?" perguntou Keisha uma noite, gesticulando para nossa nova sala de jantar com seu lustre de cristal e uma mesa que sentava 12 pessoas. "Podemos finalmente entreter as pessoas adequadamente." Eu sentia falta da nossa velha mesa de cozinha, marcada por anos de projetos de colorir do Marcos e nossas conversas tarde da noite regadas a vinho barato. Essa nova mesa refletia a luz como um espelho, mostrando cada impressão digital e exigindo porta-copos e jogos americanos. O entretenimento começou quase imediatamente. Associados de negócios, clientes em potencial e outros casais de sucesso enchiam nossa casa. As conversas giravam em torno de participação de mercado, estratégias de investimento e escolas particulares. Eu vestia minha melhor camisa e tentava contribuir, mas as discussões sobre fundos de hedge e reestruturação corporativa me deixavam sentindo como se estivesse falando uma língua estrangeira mal falada. "O Isaiah trabalha na usina elétrica", explicava Keisha quando alguém perguntava o que eu fazia. E eu ouvia algo novo na voz dela. Não era mais orgulho, era um tom apologético. Era uma explicação que soava suspeitamente como uma desculpa, como se meu trabalho exigisse um perdão. Marcos prosperava neste novo mundo. Aos 10 anos, ele conseguia discutir programação de computadores com os clientes experientes em tecnologia de Keisha. Aos 12, ele estava criticando as escolhas de vinho em restaurantes que eu não podia pagar sozinho. Aos 14, ele revirava os olhos quando eu sugeria acampamentos em família, preferindo as conferências de negócios de Keisha em Nova York e Los Angeles. "O papai não entende" tornou-se sua frase favorita, geralmente entregue com um suspiro exasperado de alguém sofisticado demais para preocupações mundanas. O abismo entre nós aumentava a cada depósito na conta bancária de Keisha. Eu ainda era o homem que consertava coisas com as mãos, o homem que acreditava no trabalho duro e noites tranquilas. Mas minha família estava se tornando algo totalmente diferente. Eles estavam se tornando pessoas que contratavam outros para consertar as coisas. Pessoas que mediam valor em patrimônio líquido em vez de caráter. Eu assistia meu filho se afastando de mim em uma maré de dinheiro que eu não conseguia represar. Eu tentava ancorá-lo. Tentava lembrá-lo de onde viemos. Mas Keisha estava ensinando-o a voar. E ele estava olhando para baixo, para mim, de uma altura que eu nunca poderia alcançar.
A intimidade do início do nosso casamento começou a se dissolver sob a pressão da ambição dela. As conversas durante o jantar tornaram-se sessões de estratégia para a firma. Nosso aniversário virou apenas uma data em um calendário que ela frequentemente precisava reagendar. Eu vivia em uma mansão cercada por coisas belas, mas nunca me senti tão sozinho. O fantasma da garota do casaco vermelho estava desaparecendo, e em seu lugar surgia uma titã da indústria que olhava para mim e via apenas uma relíquia de um passado que ela já havia superado. Eu aguentava firme porque a amava e porque amava nosso filho, mas eu podia sentir o chão sob nós rachando e sabia que era apenas uma questão de tempo até que a terra se abrisse e engolisse a vida que havíamos construído. A casa na Avenida Hillcrest tornou-se uma gaiola dourada onde minha relevância murchava silenciosamente. Era uma prisão magnífica de pisos de mármore e tetos abobadados que ecoavam os sons de uma vida que eu não reconhecia. Tínhamos 3 salas de estar, mas não vivíamos muito em nenhuma delas. Eram salas de exposição, cheias de móveis caros demais para sentar e arte abstrata demais para entender. Eu caminhava pelos corredores com minhas botas de trabalho, consciente da sujeira que poderia deixar nos tapetes brancos imaculados, sentindo-me como um funcionário de manutenção na minha própria casa. O silêncio naquela casa não era pacífico, era pesado. Era o silêncio de um museu após o expediente frio, julgador e exigindo um certo tipo de reverência sussurrada. Marcos cresceu respirando esse ar rarefeito. Quando atingiu os 2 dígitos, ele já estava mais confortável em um blazer do que em uma camisa de beisebol. Lembro-me de entrar na sala de TV numa terça-feira à noite e encontrá-lo assistindo a um canal de notícias financeiras. Ele tinha 10 anos. A maioria das crianças da idade dele estaria assistindo desenhos ou jogando videogame, mas Marcos acompanhava a fita de cotações que rolava na parte inferior da tela. "Pai", disse ele, sem tirar os olhos da televisão, "você acha que o setor de tecnologia está supervalorizado agora?" Eu fiquei parado na porta, segurando uma caixa de pizza manchada de gordura que tinha trazido para casa como um agrado. "Eu não sei, Marcos. Eu só sei que a pizza está esfriando." Ele suspirou, um som de profunda decepção que parecia velho demais para seu peito pequeno. "Você devia prestar mais atenção às tendências do mercado. A inflação vai devorar suas economias se você não tomar cuidado." Olhei para Keisha, esperando que ela risse ou mandasse ele lavar as mãos para o jantar. Em vez disso, ela assentiu em aprovação de seu poleiro no sofá de couro. "Ele está certo, Isaiah. Ele está aprendendo a linguagem do poder. Você poderia aprender 1 ou 2 coisas com ele." Essa foi a dinâmica que se instalou sobre nós como um nevoeiro espesso. Marcos era o prodígio e eu era o camponês bem-intencionado, mas simplório, que precisava ser educado. Quando ele fez 12 anos, fomos a um restaurante italiano no centro para celebrar seu boletim escolar. Era um lugar com toalhas de mesa brancas e garçons de smoking. Quando o garçom serviu uma amostra do vinho para a mesa, Marcos pegou a taça de Keisha. Ele girou o líquido, cheirou e franziu o nariz. "Isso virou", anunciou ele, alto o suficiente para as mesas próximas ouvirem. "Está oxidado. Mande de volta." Fiquei mortificado. Estendi a mão sobre a mesa para detê-lo. "Marcos, já chega. Você tem 12 anos. Você não sabe nada sobre vinho." Mas Keisha colocou a mão no meu braço, silenciando-me. "Deixe-o falar, Isaiah. Ele tem um paladar refinado. Pagamos caro o suficiente por este jantar, então devemos exigir qualidade." O garçom pediu desculpas e levou a garrafa embora. E Marcos recostou-se com uma satisfação presunçosa que fez meu estômago revirar. Eu via uma criança mimada que precisava aprender humildade. Keisha via um futuro CEO que sabia como exigir o que merecia. Naquela noite, tentei conversar com ele sobre respeito e gratidão, mas ele apenas colocou os fones de ouvido e me ignorou. A frase, "o papai não entende", tornou-se a trilha sonora da minha vida.
Era a resposta para cada sugestão que eu fazia. Eu queria levá-lo para pescar no lago onde meu pai me levava. Queria sentar em um barco, assistir ao nascer do sol e conversar sobre nada. O papai não entende, reclamou Marcos para Keisha. Eu não posso ficar sem sinal de celular por um fim de semana inteiro. Tenho seminários online para assistir. Sugeri construirmos uma casa na árvore no quintal, algo em que pudéssemos trabalhar juntos com martelos e pregos. O papai não entende, ele grunhiu. Isso é trabalho braçal. Por que eu iria querer fazer isso quando podemos contratar um empreiteiro? Ele estava certo. Eu não entendia. Eu não entendia como um menino podia preferir uma planilha a um pôr do sol, ou como um filho podia olhar para o pai e ver nada além de um conto de advertência sobre mediocridade. A casa tornou-se uma porta giratória para a rede de contatos de Keisha. Recebíamos jantares que pareciam mais reuniões de conselho com comida melhor. Os convidados eram sempre o mesmo tipo de gente. Homens com apertos de mão firmes e olhos errantes que escaneavam a sala em busca de alguém mais importante para conversar. Mulheres que usavam diamantes como armaduras e falavam em tons sussurrados sobre casas de veraneio e escolas particulares. Eu ficava perto do bar bebendo uma cerveja enquanto Keisha dominava o centro da sala. Ela ficava radiante nesses momentos, carregada com a energia de fechar negócios. Quando ela finalmente me apresentava, era sempre com uma hesitação sutil. Este é meu marido, Isaiah, dizia ela, com a mão pousada levemente no meu ombro. Ele trabalha na usina elétrica. A reação era sempre a mesma. Um sorriso educado, um aceno breve, uma avaliação rápida de que eu não tinha valor para as carreiras deles. Ah, que interessante, diziam, antes de se virarem para Keisha para discutir taxas de juros ou leis de zoneamento. Eu era um suporte de cena. Eu era o marido necessário, uma peça de cenário de fundo que provava que Keisha era uma mulher de família. Mas eu também era um constrangimento. Eu podia ouvir isso na maneira como ela explicava meu trabalho. Ela nunca dizia, ele mantém as luzes acesas para a cidade inteira. Ela nunca dizia, ele trabalha duro para nos manter seguros. Ela dizia, ele trabalha na usina com um tom que sugeria que era uma condição temporária ou um hobby de caridade. Certa noite, durante uma reunião particularmente luxuosa, me vi encurralado por um capitalista de risco chamado Richard. Ele estava me perguntando sobre meu portfólio e cometi o erro de dizer que preferia fundos mútuos de baixo risco. Ele riu, um som seco que atraiu olhares. Fundos mútuos, ele zombou. Isso é como guardar dinheiro debaixo do colchão. Você precisa alavancar seus ativos. Você precisa ser agressivo. Keisha apareceu naquele momento, deslizando o braço pelo de Richard. Não entendi o Isaiah com alta finança. Richard, disse ela com um sorriso tenso. Ele prefere a vida simples. Ele é feliz apenas batendo o ponto. O grupo riu. Foi uma risada pequena e educada que lascou mais um pedaço da minha dignidade. Olhei para Marcos do outro lado da sala. Ele tinha 15 anos na época, vestindo um terno que custava mais do que meu primeiro carro. Ele segurava um copo de água com gás e ria de algo que um sócio-gerente estava dizendo. Ele olhou para mim, viu a humilhação no meu rosto e desviou o olhar. Ele não me defendeu. Não veio para o meu lado. Ele se alinhou com os vencedores e, aos olhos dele, eu era claramente um perdedor. Aquele foi o momento em que percebi que não tinha apenas perdido minha esposa para a ambição dela. Eu tinha perdido meu filho para a visão de mundo dela. Eu vivia em uma mansão cercada por pessoas que compartilhavam meu sobrenome, mas nenhum dos meus valores. Eu era o jardineiro em um jardim que ajudei a plantar, tolerado, mas não respeitado, necessário para a manutenção, mas indesejado na colheita. A gaiola de ouro estava trancada e eu era o único que percebia que estávamos presos. O aniversário de 16 anos deveria ser um marco, uma ponte entre a infância e o início da vida adulta. Para nossa família, foi uma declaração de guerra. Eu queria um churrasco. Tinha imaginado mesas de plástico no quintal, hambúrgueres chiando na grelha e Marcos rindo com alguns amigos da escola.
Eu queria dedos engordurados, música alta e aquele tipo de alegria despretensiosa que deixa manchas de grama nos joelhos. Eu queria que meu filho tivesse 16 anos. Mas Keisha decidiu que ele precisava ser um ativo corporativo. Ela planejou um evento que parecia menos uma festa de aniversário e mais uma reunião de acionistas de uma empresa da Fortune 500. Na noite anterior à festa, fiquei na nossa cozinha observando uma equipe de buffet desembalar caixotes de frutos do mar importados. A casa já estava zumbindo com organizadores de eventos que tratavam nossa sala de estar como um campo de preparação para uma operação militar. Isso é vergonhoso, Keisha, eu disse, mantendo a voz baixa para que os funcionários não ouvissem. Ele tem 16 anos. Ele não tem 50. Ele não precisa de um quarteto de cordas ou um bar de sushi. Ele precisa apenas ser um garoto. Keisha nem sequer levantou os olhos do tablet onde finalizava a lista de convidados. Ela ajustou um centro de mesa com a mesma precisão fria que trazia para negociações de contratos. Ele está crescendo em um mundo diferente do nosso, Isaiah. Ela se virou para me encarar totalmente e por um momento vi algo aterrorizantemente frio em seus olhos. Era cálculo onde costumava haver calor. Essas conexões importam. As pessoas que virão amanhã são as pessoas que vão contratá-lo, investir nele e moldar o futuro dele. Ser apenas um garoto é um luxo que não podemos nos dar ao luxo de dar a ele. O mundo é competitivo. Ou o preparamos para vencer, ou o preparamos para perder. Pensei no meu próprio aniversário de 16 anos. Pescando com meu pai na margem lamacenta de um rio, um bolo caseiro que pendia para o lado e presentes embrulhados nas tirinhas de quadrinhos de domingo. Tinha sido perfeito em sua simplicidade porque era real. Esta festa era uma performance. Na noite seguinte, nosso quintal estava irreconhecível. Tendas com forros de seda cobriam o gramado que eu costumava cortar. Garçons de luvas brancas circulavam com bandejas de hors d'oeuvres que eu não conseguia pronunciar. A lista de convidados era o quem é quem da elite da cidade. Havia parceiros de negócios, políticos locais e clientes que Keisha estava tentando impressionar. Seus filhos estavam lá também. Versões em miniatura de seus pais em roupas de grife, mantendo conversas sobre estágios de verão e inscrições para a faculdade. Vaguei pela multidão com meu melhor terno, sentindo-me um impostor na celebração do meu próprio filho. Então chegou o momento do presente. Keisha reuniu todos na entrada da frente. Um holofote cortou a escuridão, iluminando um luxuoso sedã preto com um laço vermelho no capô. Era uma maravilha da engenharia alemã que valia mais do que a primeira casa onde Keisha e eu moramos. A multidão ofegou e aplaudiu. Marcos andou ao redor do carro, passando a mão pelo paralama com um olhar de pura reverência. Ele não olhou para mim. Ele olhou para o carro e depois olhou para a mãe com uma expressão de adoração que partiu meu coração. Obrigado, disse ele, a voz suave e treinada. Isso é exatamente o que eu preciso para ir ao meu estágio. Os aplausos foram estrondosos. Keisha sorria radiante, banhando-se na admiração da multidão que sussurrava sobre sua generosidade e sucesso. Eu fiquei no fundo do círculo, com as mãos nos bolsos, sentindo um vento frio que nada tinha a ver com o clima. Eu tinha comprado para ele um relógio vintage, algo com engrenagens e história, algo que eu esperava ensiná-lo a cuidar. Ele estava embrulhado na gaveta da minha cômoda lá em cima, de repente parecendo tolo e inadequado. Mais tarde naquela noite, enquanto a festa continuava, encontrei Marcos sozinho perto da piscina. O barulho da celebração parecia distante ali, abafado pelo paisagismo. Ele estava encarando seu reflexo na água, parecendo estranhamente pequeno, apesar do terno caro. Por um segundo, apenas uma fração de segundo, vi o garotinho que costumava me pedir para checar se havia monstros debaixo da cama. Vi confusão, exaustão e uma solidão que nenhuma quantia de dinheiro poderia curar. Caminhei até ele e parei ao seu lado. "Você está bem, filho?" perguntei suavemente. "É muita atenção para uma noite só."
Ele se endireitou rapidamente. A vulnerabilidade desapareceu como se uma persiana tivesse sido fechada com força. Ele ajustou as abotoaduras, deslizando de volta para a persona que Keisha o ajudara a criar. A máscara de CEO estava de volta no lugar. Claro que estou bem, disse ele, com o tom defensivo. Por que eu não estaria? Todo mundo está se divertindo. A mamãe realmente se superou. Eu hesitei, querendo alcançar além da armadura. Sabe, você não precisa estar ligado o tempo todo, Marcos. Não comigo. Tudo bem estar cansado. Tudo bem achar que isso tudo é um pouco demais. Ele se virou para me olhar, e seus olhos eram duros. Essa é a diferença entre você e a mamãe, disse ele. Você acha que isso é demais. Ela sabe que isso é apenas o básico. Você está sempre procurando uma maneira de ficar confortável, pai. Você está sempre procurando a saída fácil. Aquilo doeu, mas mantive minha voz firme. Estou procurando o que é real, Marcos. Nada disso é real. Essas pessoas não conhecem você. Elas conhecem a conta bancária da sua mãe. Marcos riu, um som curto e amargo. Esse é exatamente o tipo de pensamento que está te segurando. Você se contentou com a mediocridade, Isaia. Ele usou o meu primeiro nome. Ele não me chamou de pai. Ele me chamou de Isaia, como se eu fosse um funcionário que ele estava repreendendo. Você se contentou com uma vida pequena e quer que eu me contente também, porque isso faria você se sentir melhor consigo mesmo. Eu não vou cometer esse erro. Eu vou ser alguém que importa. As palavras bateram como golpes físicos. Contentou com a mediocridade, como se 25 anos mantendo a rede elétrica funcionando não significassem nada. Como se ser um pai presente e estável fosse de alguma forma vergonhoso. Como se amá-lo sem condições fosse uma fraqueza. Olhei para o meu filho e percebi que ele havia partido. O menino que eu carreguei nos ombros estava morto e em seu lugar estava um estranho que media o valor humano em cifrões. Eu amo você, Marcos, eu disse, minha voz tremendo levemente. Espero que um dia você entenda que vale mais do que um carro ou um cargo. Ele se virou de volta para a piscina, seu perfil afiado e frio contra a luz da casa. Acho que você deveria voltar para dentro, pai, disse ele, me dispensando. Você está passando vergonha. Caminhei para longe, deixando-o sozinho com seu reflexo. Subi para o nosso quarto, onde ainda podia ouvir a música batendo lá embaixo. Sentei na beira da cama e percebi que a guerra havia acabado. Eu tinha perdido. Keisha tinha vencido. Ela criou o herdeiro perfeito para seu império e, no processo, destruiu meu filho. A festa marcou o início do fim, embora eu não tenha reconhecido isso na época. O que se seguiu foram anos de um desastre em câmera lenta, como assistir a um deslizamento de terra do pé da montanha. Era inevitável, destrutivo e impossível de parar. Os negócios de Keisha consumiam mais do seu tempo, mais da sua atenção e mais da sua alma. Os jantares de família nos fins de semana tornaram-se teleconferências onde ela levantava a mão para me silenciar enquanto negociava termos com sócios invisíveis. Planos de férias eram cancelados por emergências de clientes com tanta frequência que eventualmente parei de fazê-los. Parei de comprar guias de viagem, parei de olhar mapas. Aprendi a ficar quieto no meu lugar. A vida de Marcos tornou-se uma série de eventos que competiam com reuniões de conselho, e as reuniões sempre venciam. Você não entende a pressão sob a qual estou. Isaia dizia Keisha, quando eu reclamava sobre ela perder outro marco importante dele. Este negócio sustenta nosso estilo de vida. Alguém tem que fazer as escolhas difíceis. Mas eu entendia de pressão. Eu conhecia a pressão de manter uma rede elétrica funcionando durante uma nevasca. Eu sabia o peso de garantir que milhares de pessoas tivessem aquecimento quando a temperatura caía abaixo de zero. A diferença era que minha pressão servia a algo maior que eu mesmo. A pressão dela servia ao Deus da acumulação, e esse Deus nunca estava satisfeito. Quando Marcos se formou no ensino médio e partiu para a faculdade de administração, ele já havia se tornado um estranho para mim.
Ele voltava para casa nos feriados cheio de teorias sobre dinâmica de mercado e otimização pessoal, olhando para nossa casa e nossa vida com um desprezo mal disfarçado. Você poderia fazer mais, pai, dizia ele, como se meu contentamento fosse uma falha pessoal. A mamãe começou do nada e construiu um império. Você tem o mesmo emprego há 20 anos. Algumas coisas importam mais do que dinheiro, eu respondia. Mas ele já tinha parado de ouvir. Ele estava sintonizado em uma frequência que eu não conseguia captar. A explosão final veio durante sua formatura na faculdade. Deveria ser o ponto culminante de tudo pelo que havíamos trabalhado. Eu voei um dia antes para garantir que tudo estivesse perfeito. Sentei-me no estádio sob o sol escaldante, guardando um lugar para queixa. Verifiquei meu relógio, verifiquei a entrada, verifiquei meu telefone. A cerimônia começou. A procissão iniciou. Pomp and Circumstance tocou nos alto-falantes e o assento ao meu lado permaneceu vazio. Observei meu filho atravessar o palco e escanear a multidão. Acenei. Gritei. Fiquei de pé para que ele pudesse me ver. Mas os olhos dele passaram direto por mim, procurando pela única pessoa que não estava lá. Quando ele percebeu que ela não viria, seu rosto não desmoronou, endureceu. Ele aceitou a ausência dela como o custo de fazer negócios. Voei para casa sozinho. Keisha chegou 2 dias depois, direto do aeroporto, ainda vestindo seu terno de executiva. Ela havia fechado um acordo de aquisição massivo em Londres. Ela entrou na cozinha onde eu estava sentado no escuro. Eu não acendi as luzes. Não queria ver as bancadas de granito ou os eletrodomésticos de aço inoxidável. Eu só queria sentar nos escombros do meu casamento. Já chega, Keisha, eu disse calmamente. A família tem que vir primeiro às vezes. Você perdeu a formatura dele. Você perdeu o momento em que ele se tornou um homem. Ela ficou parada perto da geladeira, checando e-mails no celular. A luz azul iluminava seu rosto, fazendo-a parecer fria, como uma estátua. Não ouse me dar sermão sobre prioridades. Ela retrucou sem levantar os olhos. Tudo o que temos existe por causa do meu trabalho. Tudo o que Marcos conquistou é porque eu pavimentei o caminho. E quanto a tudo o que perdemos? Perguntei. Tipo o quê? Ela finalmente olhou para cima, genuinamente confusa. Tipo nós. Tipo ser uma família em vez de uma corporação. Ela me encarou por um longo momento. O silêncio se estendeu entre nós, pesado e final. Vi a resposta nos olhos dela antes que ela falasse. Não éramos mais uma família. Não éramos uma família há muito tempo. Talvez seja a hora de pararmos de fingir que isso está funcionando, disse ela calmamente. Sua voz estava desprovida de emoção. Era uma avaliação de negócios. Nós somos um arranjo comercial que sobreviveu à sua utilidade, Isaiah. Nós somos um ativo que se tornou um passivo. O divórcio levou 6 meses. Os advogados de Keisha foram eficientes, profissionais e devastadores. Eles dissecaram 22 anos de casamento com o mesmo distanciamento clínico que um açougueiro usa em uma carcaça. Fiquei com um imóvel de aluguel na periferia da cidade, uma casa modesta que havíamos comprado anos atrás como investimento e dinheiro suficiente para viver com simplicidade. Ela ficou com todo o resto. Os carros, os investimentos, a empresa e, o mais doloroso de tudo, ela ficou com Marcos. Lembro-me do dia em que me mudei. Eu estava colocando as últimas caixas na minha caminhonete. Marcos tinha ido lá para ajudar Keisha com alguma papelada. Ele ficou na varanda, me vendo carregar minha vida em caixas de papelão. Ele não se ofereceu para ajudar. Encostou-se na coluna, parecendo um jovem príncipe assistindo à partida de um servo. Você está cometendo um erro ao ficar, eu disse a ele. Você está escolhendo uma vida fria, Marcos. Ele balançou a cabeça, um pequeno sorriso de pena nos lábios. Você está segurando ela, pai, disse ele. Você está me segurando também. Toda essa culpa sobre valores familiares e vida simples é tóxica, é fraca. Eu não posso mais ficar perto dessa negatividade. Preciso estar perto de vencedores. A palavra pairou no ar entre nós. Vencedores.
Ele via a vida como um jogo com um placar, e aos olhos dele eu tinha 0 pontos. Eu amo você, filho, eu disse. Isso nunca vai mudar. Não importa quanto dinheiro você ganhe. Ele não respondeu. Apenas se virou e voltou para dentro da casa, fechando a pesada porta de carvalho atrás de si. O som da fechadura clicando foi o som mais alto que já ouvi. Foi o som de um cofre se trancando. Dirigi para longe, descendo a longa entrada, passando pelos gramados bem cuidados e pelos sistemas de irrigação, vendo a casa desaparecer no meu espelho retrovisor. Sentei sozinho na minha casa alugada vazia naquela noite, cercado por caixas de memórias que aparentemente não significavam nada para as pessoas que eu mais amava. Eu tinha 47 anos e estava recomeçando com nada além do meu nome e minha consciência. Eu disse a mim mesmo que estava melhor assim. Disse a mim mesmo que estava livre, mas a liberdade parecia muito com a solidão. Agora, 15 anos depois, a luz da tarde desaparecia do lado de fora da janela do meu apartamento. Meu café tinha esfriado. Os cacos de cerâmica ainda estavam espalhados pelo chão. Em algum lugar do outro lado da cidade, os preparativos para o funeral estavam em andamento para a mulher que um dia me prometera o para sempre. E eu não tinha ideia do porquê ela tinha lembrado do meu nome em seu testamento. Os 3 dias entre a ligação de Franklin Rhodes e o funeral passaram em um estranho estado suspenso. Eu me movia pelo meu apartamento como um fantasma assombrando minha própria vida. Limpei chãos que já estavam limpos e reorganizei a caixa de ferramentas que ficava embaixo da pia. Passei meu único terno bom, uma mistura de lã cinza chumbo que eu havia comprado para o casamento de um primo 5 anos atrás. Ele ficava um pouco largo na minha estrutura agora, já que eu tinha perdido algum peso, principalmente por esquecer de cozinhar apenas para uma pessoa. Fiquei diante do espelho do banheiro, ajustando uma gravata que eu não usava há meia década, imaginando o que Keisha pensaria do homem que me tornei. O reflexo mostrava alguém mais velho do que eu me sentia por dentro. Cabelos prateados, onde costumava haver castanho, e linhas, mapeando a geografia de decepções silenciosas ao redor dos meus olhos e boca. Eu parecia exatamente o que era, um homem que havia sobrevivido, mas não conquistado. A manhã de sexta-feira chegou cinzenta e fria, clima típico de maio em Chicago, onde o vento do lago corta até os casacos mais pesados. Bebi meu café em pé na cozinha, olhando para o céu cinza que combinava com meu humor. Cada manhã eu considerava não ir, mas cada noite me encontrava ainda comprometido a prestar minhas homenagens, custasse o que custasse. Eu devia isso à garota do casaco vermelho, mesmo que a mulher em que ela se tornou tivesse me deixado para trás. A viagem até a Capela Memorial Southside levou 20 minutos, atravessando bairros que contavam a história da divisão econômica da cidade. Meu modesto complexo de apartamentos deu lugar a loteamentos de classe média com triciclos nas calçadas, depois a condomínios fechados onde as cercas eram altas e os gramados eram cuidados por equipes de homens que se pareciam comigo. A capela ficava em uma colina com vista para a cidade, sua arquitetura gótica sugerindo permanência e prosperidade. Era uma fortaleza de pedra e vitrais, projetada para fazer a morte parecer digna e cara. Carros alinhavam-se na entrada circular, um desfile de engenharia que custava mais do que todos os ganhos da minha vida inteira. Havia sedãs Mercedes pretos e elegantes, SUVs BMW maciços que pareciam tanques embrulhados em veludo e um punhado de Teslas que zumbiam silenciosamente enquanto esperavam pelos manobristas. Dirigi meu Honda Civic de 15 anos, passando pelo posto do manobrista. O atendente, um jovem em um uniforme impecável, olhou para o meu carro com uma mistura de confusão e pena. Balancei a cabeça e dirigi para o estacionamento extra nos fundos, estacionando entre um Lexus e um Cadillac. Meu carro chacoalhou quando desliguei a ignição, uma tosse moribunda que pareceu alta no silêncio reverente do estacionamento. Fiquei sentado ali por um momento, segurando o volante, meus nós dos dedos brancos. Eu me sentia como um intruso na celebração de outra pessoa.
Sentia-me como uma erva daninha em um jardim de orquídeas. Saí para o vento cortante e abotoei meu casaco. A caminhada até a entrada principal parecia o corredor da morte. Mantive a cabeça baixa, esperando entrar despercebido, mas as pesadas portas de carvalho da capela abriram-se para um vestíbulo que já estava lotado de enlutados. O interior sussurrava dinheiro, bancos de mogno brilhavam sob uma iluminação de bom gosto. Arranjos maciços de lírios brancos e orquídeas enchiam o ar com um perfume que era doce e enjoativo. Havia pelo menos 200 pessoas preenchendo o espaço, suas conversas criando um zumbido baixo de luto respeitoso misturado com networking empresarial agressivo. Reconheci alguns rostos dos jantares de negócios aos quais Keisha me arrastara durante nossos anos de casados, mas a maioria eram estranhos da vida que ela construíra depois de mim. Eram os capitães da indústria, os influentes, as pessoas que moldavam o horizonte da cidade. Eles usavam ternos que serviam perfeitamente e sapatos que brilhavam como espelhos. Deslizei para um banco nos fundos, escondendo-me o máximo que pude nas sombras, esperando permanecer invisível até o fim do serviço. Mas o anonimato era um luxo que não me era permitido hoje. Sussurros seguiram minha chegada como ondas em água parada. Uma mulher em um terno preto caro cutucou seu companheiro, apontando discretamente em minha direção com uma mão manicurada. O ex-marido dela. Você acredita que ele está aqui? Depois do que ele a fez passar. As histórias ganharam vida própria ao longo dos anos. Aparentemente, nesta versão da história, eu era o vilão que tinha segurado uma mulher brilhante. Eu era a âncora que quase afogou as ambições dela antes que ela cortasse a corda. Aprendi há muito tempo a não lutar contra narrativas que serviam à necessidade das outras pessoas por explicações simples. Era mais fácil para eles acreditarem que eu era um fracasso do que entenderem que eu simplesmente tinha uma definição diferente de sucesso. Mantive meus olhos focados à frente, no caixão fechado na frente da sala. Estava coberto por um arranjo de rosas brancas, simples e elegante. Perguntei-me se ela estava em paz agora. Perguntei-me se a energia inquieta que a levara a conquistar o mundo tinha finalmente se acalmado. Um homem que eu reconheci dos velhos tempos, um advogado chamado Sterling, que lidara com alguns dos primeiros contratos de Keisha, virou-se e me viu. Seus olhos se arregalaram em surpresa e depois se estreitaram em julgamento. Ele se inclinou para sussurrar para o homem ao lado dele e ambos se viraram para me olhar. Seus olhares eram pesados de desdém. Olharam para o meu terno, que era claramente comprado pronto. Olharam para meus sapatos gastos. Olharam para minhas mãos, ásperas de anos de trabalho manual. Eu podia ouvir os pensamentos deles tão claramente como se tivessem falado em voz alta. O que ele está fazendo aqui? Ele não pertence a este lugar. Ele está procurando uma esmola. Senti o calor subindo em minhas bochechas, mas forcei-me a permanecer calmo. Respirei o cheiro de lírios e cera de chão. Lembrei a mim mesmo que estava ali por Keisha, não por eles. Eu estava ali para dizer adeus à mãe do meu filho. A atmosfera na sala estava carregada com uma tensão estranha. Não era apenas luto, era antecipação. Essas pessoas estavam esperando por algo. Estavam esperando para ver quem herdaria o trono. Eram abutres em ternos de seda circulando uma carcaça dourada. E eu era o convidado indesejado que tropeçara no banquete deles. Verifiquei meu relógio. 5 minutos até o serviço começar. Eu só tinha que sobreviver a 1 hora. 1 hora de julgamento. 1 hora de sussurros. Então, eu poderia sair pela porta lateral e voltar para minha vida tranquila. Voltar a consertar aspersores, beber café e ser um ninguém. Mas, enquanto eu estava sentado lá tentando me tornar pequeno, senti uma mudança na energia da sala. O zumbido baixo da conversa parou abruptamente. Cabeças viraram em direção à entrada lateral. O ar ficou denso com um novo tipo de tensão, afiada e elétrica. Eu não precisei olhar para saber quem tinha chegado. O príncipe havia entrado no prédio e estava vindo reivindicar sua coroa.
Pai. A palavra não foi uma saudação, foi uma acusação. Cortou o ar pesado da capela como uma faca serrilhada. Olhei para cima para ver Marcos caminhando pelo corredor. Seu rosto era uma máscara de descrença e raiva mal controlada. Aos 37 anos, ele herdara as feições afiadas de queixa e sua presença de comando. Vestia um terno preto cortado sob medida, o tecido brilhando levemente sob as luzes da capela. O sucesso irradiava dele como o calor do asfalto em julho. "O que você está fazendo aqui?" Sua voz atravessou a capela, virando cabeças e silenciando as poucas conversas restantes. O silêncio que se seguiu foi súbito e absoluto. Levantei-me devagar, meus joelhos estalando levemente com o esforço, encontrando o olhar dele. "Vim prestar minhas homenagens, Marcos. Vim dizer adeus à sua mãe. Você perdeu o direito de fazer isso há 15 anos. Ele se aproximou, perto o suficiente para que eu pudesse sentir o cheiro de sua colônia. Era algo almiscarado e agressivo, um cheiro projetado para intimidar. "Ela não iria querer você aqui." "Talvez não", eu disse, mantendo a voz baixa, esperando diminuir a tensão, mas eu precisava estar aqui. Para quê? Para aliviar sua consciência? Para bancar o viúvo enlutado para pessoas que sabem exatamente que tipo de marido você foi? A capela estava completamente quieta agora. 200 pares de olhos estavam focados em nosso confronto como espectadores em um evento esportivo esperando pelo nocaute. Senti o peso familiar do julgamento pressionando meus ombros. Desta vez, eu estava sozinho. "Não estou aqui para causar problemas, Marcos. Vou sentar nos fundos. Não falarei com ninguém. Quando o serviço acabar, irei embora." "Você vai embora agora." A voz dele subiu mais um tom, arrancando murmúrios de aprovação da multidão. "Você a envergonhou o suficiente quando ela estava viva. Não piore as coisas fingindo lamentar a morte dela." Eu permaneci de pé, sustentando o olhar dele. Vi a dor por trás da raiva, a ferida aberta de perder a mãe, mas também vi a arrogância que calcificara sobre seu coração. Antes que eu pudesse responder, Marcos virou-se para se dirigir aos enlutados reunidos. Seu movimento foi teatral. Ele era um promotor dirigindo-se a um júri e eu era o réu que já havia sido considerado culpado. "Peço desculpas por esta interrupção durante o que deveria ser um momento de lembrança." Ele gesticulou em minha direção com o descaso casual de alguém espantando uma mosca. "Meu pai parece ter esquecido que o divórcio significa que você não é mais família." Algumas pessoas assentiram. Alguém sussurrou concordância. Para aqueles que não sabem, Marcos continuou, aquecendo-se em seu tema. "Este é Isaiah Turner. Este é o homem que passou 22 anos segurando uma das mulheres mais brilhantes que esta cidade já produziu. Enquanto minha mãe construía um império que empregava centenas de pessoas, ele se contentava em bater cartão e reclamar das ambições dela." "Marcos, já chega", eu disse. As palavras saíram mais duras do que eu pretendia. "Já chega?" Ele se virou para a multidão, a voz subindo com convicção. Ele tirou metade dos bens dela no divórcio, apesar de não ter contribuído em nada para o sucesso dela. E agora que ela se foi, ele aparece esperando simpatia? Cada palavra pousava como um golpe físico. Doíam não porque fossem inteiramente mentira, mas porque reduziam 22 anos de casamento a uma história simples de fracasso e culpa. Apagavam as risadas na lanchonete. Apagavam as noites em que a segurei enquanto ela chorava por contratos perdidos. Apagavam os sacrifícios que fiz para que ela pudesse voar. Mas que sentido faria defender-me? Aquelas pessoas já tinham escolhido sua narrativa há muito tempo. "Minha mãe morreu construindo algo que vai sobreviver a todos nós", concluiu Marcos, sua voz ecoando no teto abobadado. Ela merecia um marido que a ajudasse a alcançar essas alturas, não um que tentasse arrastá-la para o nível dele. A capela ficou em silêncio. Eu estava ali, totalmente exposto, sentindo o peso de 200 olhares de julgamento. Eu era o vilão na história deles. Eu era a âncora, o peso morto. Parte de mim queria sair andando,
Mas outra parte, a parte que amou Keisha Vance mais do que qualquer coisa no mundo, recusou-se a ser expulsa de seu adeus final. Você terminou? Perguntei calmamente. Os olhos de Marcos brilharam com surpresa. Ele esperava que eu desmoronasse. Quando permaneci de pé, sua confiança vacilou por apenas um momento. Eu amei sua mãe por 40 anos, eu disse. Minha voz carregou claramente pela capela silenciosa, embora eu não gritasse. 22 deles como marido e 18 como alguém que lhe desejava o bem, apesar de tudo o que deu errado entre nós. Não estou aqui para fazer reivindicações. Estou aqui porque, era uma vez, fizemos promessas um ao outro que importavam. Eu escolho honrar essa memória, mesmo que você não consiga entender. Sentei-me novamente, cruzando as mãos no colo. Ao meu redor, o silêncio estendia-se desconfortavelmente. Marcos permaneceu congelado no corredor, aparentemente despreparado para qualquer resistência ao seu tribunal público. Ele esperava uma rendição e, em vez disso, obteve um impasse. O ar na sala estava denso o suficiente para sufocar. As pessoas se mexiam nos bancos, desconfortáveis com a emoção crua que acabara de ser derramada no chão imaculado. O serviço começará em 5 minutos, anunciou alguém da frente da capela. Provavelmente, o diretor do funeral, tentando restaurar a ordem em seu evento cuidadosamente orquestrado. Marcos lançou-me um último olhar de desprezo. Era um olhar que prometia retribuição, um olhar que dizia: isso não acabou. Ele girou nos calcanhares e caminhou em direção ao banco da frente, reservado para a família, deixando-me sozinho nos escombros de sua raiva. Enquanto as conversas gradualmente recomeçavam, capturei fragmentos de fofocas contínuas. A ousadia de certas pessoas, pobre Marcos, tendo que lidar com isso. Mas eu fiquei. Sentei-me ereto no banco de madeira dura, encarando a nuca do meu filho. Observei a maneira como seus ombros estavam travados em uma linha rígida de tensão. Eu via o luto que ele tentava tanto esconder atrás de sua fúria. Ele era um rei em um castelo de dinheiro, mas naquele momento parecia o homem mais solitário do mundo. E apesar de tudo, apesar dos insultos e da vergonha pública, eu só queria ir até lá e colocar meu braço em volta dele. Mas eu sabia que aquela ponte havia sido queimada há muito tempo. Fiquei durante o elogio fúnebre que pintou Keisha como uma visionária que superou obstáculos para alcançar a grandeza. Ouvi leituras de associados de negócios que falavam de sua liderança, inovação e eficiência implacável. Usavam palavras como titã, guerreira e disruptora. Falavam dela como se fosse uma estátua feita de mármore e ouro fria, perfeita e intocável. Fechei os olhos e tentei lembrar da mulher que costumava roubar os cobertores nas noites frias de inverno. Tentei lembrar da mulher que queimou o primeiro peru de ação de graças que fizemos e riu até chorar. Aquela mulher não estava nesta sala. Aquela mulher havia sido apagada pela lenda que essas pessoas construíram em torno dela. Quando o serviço terminou, a música do órgão aumentou para um crescendo que vibrou no meu peito. As pessoas desfilaram pelo caixão, oferecendo condolências a Marcos, enquanto me ignoravam ostensivamente. Esperei até que a capela estivesse quase vazia antes de me levantar. Eu tinha feito o que vim fazer. Tinha dito adeus ao fantasma da minha esposa. Agora, eu só queria escapar do cheiro sufocante de lírios e julgamento. Abotoei meu paletó e entrei no corredor, mantendo meus olhos no sinal de saída que brilhava em vermelho à distância. Sr. Turner. A voz não era de Marcos. Era mais profunda, mais suave e carregava o peso da autoridade. Virei-me para ver um homem em um terno cinza-chumbo impecavelmente cortado se aproximando. Ele era mais velho, talvez 70 anos, com cabelos prateados penteados para trás de uma testa alta e olhos que pareciam ter visto todas as brechas contratuais existentes. Carregava uma pasta de couro que parecia cara o suficiente para exigir sua própria apólice de seguro. Franklin Rhodes. Reconheci-o do breve telefonema que iniciara este pesadelo. Sinto muito pela sua perda, disse ele, estendendo a mão.
Seu aperto era firme e seco, como apertar a mão de um pergaminho. Obrigado, respondi. O serviço foi muito bonito. Keisha teria apreciado. De fato, ela teria. Ela foi bastante específica sobre seus arranjos finais, desde as flores até o mapa de assentos. Ele fez uma pausa, olhando ao redor da capela vazia com um olho crítico. Gostaria de ter uma palavra com o senhor e com o Marcus. Há alguns assuntos que precisamos discutir sobre o espólio da Sra. Turner. Antes que eu pudesse responder, Marcus apareceu no meu ombro como um mau presságio. Sua expressão mudou de luto ensaiado para interesse alerta quando viu o advogado. Franklin, finalmente disse Marcus. Eu estava me perguntando quando cuidaríamos do lado comercial das coisas. Ele me ignorou completamente, focando sua atenção no homem que segurava as chaves do reino. Vamos para o seu escritório assinar isso. Tenho uma reunião de conselho na segunda-feira e preciso que a transferência esteja concluída até lá. É claro, Marcus. Esses assuntos exigem atenção cuidadosa. A voz de Franklin carregava o tom medido de alguém acostumado a dar notícias importantes para pessoas impacientes. Eu gostaria que ambos fossem ao meu escritório para a leitura do testamento de sua mãe. Ambos? As sobrancelhas de Marcus se ergueram. Isso é necessário? Quero dizer, ele não é da família. Ele gesticulou vagamente na minha direção, como se eu fosse um móvel deixado na calçada. Seu pai foi especificamente nomeado no testamento, Marcus. A presença dele é exigida por lei. Senti uma pontada de surpresa. Nomeado no testamento. Aquilo parecia improvável, dado tudo o que havia passado entre Keisha e eu. Provavelmente era alguma formalidade menor. Talvez ela tivesse me deixado um item simbólico para limpar a consciência, ou talvez quisesse apenas garantir que eu não tivesse nenhuma reivindicação legal para contestar o espólio. Eu não acho que isso seja necessário, eu disse calmamente. Tenho certeza de que é apenas uma formalidade. Vocês não precisam de mim lá. Tenho uma longa viagem de volta e tenho certeza de que Marcus preferiria lidar com isso sozinho. Os olhos de Franklin encontraram os meus diretamente. Eram cinzentos e inflexíveis. Receio que eu precise. Sim, Sr. Turner. A Sr. Turner foi muito específica sobre quem deveria estar presente na leitura. Tanto o senhor quanto o Marcus devem estar lá. Não é um pedido, é uma estipulação do fundo. Algo em seu tom sugeria que aquilo não era negociável. Era uma ordem embrulhada em polidez. Marcus pareceu irritado, mas deu de ombros com a confiança casual de quem sabia que não tinha nada com que se preocupar. Tudo bem, vamos acabar logo com isso. Ele se virou para mim com impaciência mal disfarçada. Tente não tornar isso mais difícil do que precisa ser. Apenas assine o que o Franklin colocar na sua frente e vá embora. Eu não quero arrastar isso a tarde toda. A caminhada até o escritório de Franklin levou-nos por 3 quarteirões através do centro de Chicago. O vento tinha aumentado, chicoteando pelos cânions de concreto e mordendo meu rosto exposto. Marcus caminhava à frente, definindo um ritmo acelerado, enquanto Franklin e eu seguíamos. O advogado mantinha uma conversa fiada profissional sobre o clima e o comparecimento ao serviço, mas seus olhos permaneciam alertas. Ele estava nos observando. Estava medindo a distância entre pai e filho, não apenas em metros, mas em anos de silêncio. Seu escritório ocupava o último andar de um edifício histórico restaurado. Era um espaço de madeira escura e livros encadernados em couro que falava de sucesso estabelecido e dinheiro antigo. Certificados e diplomas forravam as paredes, interrompidos por fotografias de Franklin com vários dignitários locais e líderes empresariais. Era exatamente o tipo de lugar que Keisha teria escolhido. Prestigioso, mas não ostentatório. Bem-sucedido, mas respeitoso à tradição. Cheirava a polidor de limão e papel velho. Por favor, sentem-se. Franklin gesticulou para 2 cadeiras de couro posicionadas em frente à sua mesa de mogno. Marcus reivindicou a cadeira mais próxima de Franklin, deixando-me a que ficava ligeiramente de lado.
Isso parecia apropriado, dado meu status periférico naqueles procedimentos. Sentei-me, sentindo o couro ranger sob mim. Mantive meu casaco. Eu não planejava ficar muito tempo. Franklin acomodou-se atrás de sua mesa e abriu uma pasta grossa. Extraiu vários documentos legais com a precisão cuidadosa de um cirurgião preparando-se para uma operação. A luz da tarde entrava inclinada pelas janelas altas, iluminando partículas de poeira que dançavam como pequenos espíritos na sala repentinamente silenciosa. Antes de começarmos, disse Franklin, ajustando os óculos, quero expressar minhas condolências novamente. Keisha não era apenas uma cliente valiosa, mas alguém que eu considerava uma amiga. A perda dela é profundamente sentida por todos que a conheciam. Marcos assentiu solenemente, embora seus olhos já estivessem escaneando os papéis na mesa, tentando ler de cabeça para baixo. Permaneci em silêncio, incerto sobre qual resposta era esperada de alguém cujo relacionamento com a falecida era tão complicado. Franklin levantou o documento superior. Eram várias páginas encadernadas com uma capa azul. Ele limpou a garganta. Este é o último testamento de Keisha Elizabeth Turner, executado em 15 de março de 2024 e devidamente testemunhado de acordo com a lei do estado de Illinois. O testamento substitui todos os testamentos e codicílios anteriores. Apenas 14 meses atrás. Perguntei-me o que levara Keisha a atualizar seu testamento tão recentemente. Ela estava doente? Ela sabia que algo estava por vir? O testamento confirma que a Sr. Turner estava em sã consciência e memória dispositiva quando estes documentos foram preparados e que ela não estava sob influência indevida ou coerção. A voz de Franklin carregava a cadência formal dos procedimentos legais. Cada palavra era enunciada cuidadosamente, como se ele estivesse assentando tijolos para um muro que não poderia ser derrubado. Marcos inclinou-se ligeiramente para a frente, as mãos entrelaçadas. Eu podia ver a antecipação em sua postura. Ele era um homem preparando-se para reivindicar sua herança. Estava pronto para finalmente entrar totalmente no império que sua mãe construíra. Parecia um corredor no bloco de partida, esperando pelo tiro de largada. Observei-o e senti uma súbita onda de tristeza. Ele não tinha ideia de que estava correndo uma corrida que já havia perdido. O relógio antigo no canto do escritório tiquetaqueava com um som lento, rítmico e pesado que parecia medir os momentos restantes do meu anonimato. Sentei-me perfeitamente imóvel na cadeira de couro, tentando ocupar o mínimo de espaço possível. Ao meu lado, Marcos era um estudo em impaciência controlada. Ele checava o relógio, alisava o tecido da calça, tamborilava os dedos no braço da cadeira em uma batida rápida que traía seu desejo de estar em qualquer outro lugar. Para ele, aquilo era apenas um obstáculo burocrático final, antes de poder voltar ao trabalho real de governar o império. Para mim, parecia estar sentado na sala do diretor esperando por uma punição que eu não entendia. Franklin Rhodes ajustou os óculos e olhou para o documento através da parte inferior das lentes. Parecia uma coruja empoleirada no alto de uma árvore, olhando para baixo para dois ratos prestes a correr por um labirinto. Eu, por meio deste, declaro este ser meu último testamento, leu ele. Sua voz era um monótono seco que despia as palavras de qualquer emoção. Era a voz da lei, imparcial e fria. Revogo todos os testamentos e codicílios anteriores feitos por mim. Determino que meu executor pague todas as minhas dívidas justas e despesas funerárias assim que possível após minha morte. Marcos suspirou alto o suficiente para ser ouvido sobre o tic-tac do relógio. Podemos pular o juridiquês, Franklin? Perguntou ele. Sabemos que ela era solvente. Sabemos que as dívidas estão cobertas. Vamos direto para a distribuição dos bens. Tenho uma reserva para jantar às 7. Franklin parou de ler, baixou o papel lentamente e olhou para Marcos por cima da borda dos óculos. O silêncio que se seguiu foi espesso e pesado. Era o tipo de silêncio que um professor usa para disciplinar um aluno indisciplinado sem dizer uma palavra.
Aprecio que seu tempo seja valioso, Marcus disse Franklin suavemente. Mas este é um procedimento legal. Deve ser feito corretamente. Leremos o documento inteiro. Marcus revirou os olhos, mas recostou-se na cadeira, cruzando os braços sobre o peito. Tudo bem. Leia. Mas vamos acelerar o passo. Franklin voltou sua atenção para o papel, mas não acelerou. Se alguma coisa, ele diminuiu o ritmo. Parecia determinado a nos fazer sentir o peso de cada sílaba. Perguntei-me se ele estava fazendo isso de propósito. Se ele via o desrespeito que Marcus carregava como um escudo e queria quebrá-lo. Ou talvez ele apenas quisesse adiar a tempestade que sabia que estava por vir. Quero enfatizar uma cláusula específica antes de continuarmos, disse Franklin, pausando novamente. Ele olhou de Marcus para mim e depois de volta para Marcus. A senhora Turner incluiu uma declaração específica de competência mental. Ela passou por uma avaliação psiquiátrica completa no dia em que este testamento foi assinado. Os resultados estão anexados como exibição A. Ela foi certificada como estando em completa sã consciência e plenamente ciente das consequências de suas decisões. Marcus riu, um som curto e seco que não continha humor. Claro que ela estava em sã consciência. Ela estava fechando negócios até 3 dias antes de morrer. Ela era a pessoa mais afiada em qualquer sala em que entrava. Por que você precisaria avaliá-la? É uma medida de precaução, respondeu Franklin com a voz firme. Projetada para prevenir quaisquer desafios ao testamento com base em alegações de incapacidade ou influência indevida. A senhora Turner queria ter certeza absoluta de que seus desejos seriam realizados exatamente como escritos. Influência indevida? Repetiu Marcus, estreitando os olhos. Ele virou a cabeça ligeiramente para me olhar. Seu olhar era um laser de suspeita. Quem a influenciaria? Ela não era o tipo de mulher que deixava as pessoas dizerem o que fazer. Especialmente não pessoas que não entendiam os negócios dela. Olhei para o chão, estudando o padrão intrincado do tapete persa. Eu sabia que ele estava falando de mim. Ele achava que eu tinha, de alguma forma, rastejado de volta para a vida dela nos dias finais. Achava que eu tinha implorado por uma esmola. Não houve influência, disse Franklin, cortando a acusação antes que pudesse criar raízes. A Sra. Turner tomou essas decisões sozinha. Ela foi inflexível. Então, vamos ouvi-las, disparou Marcus. Ele se inclinou para a frente, sua fome pela herança finalmente rompendo sua fachada de tédio. O que ela me deixou? Observei Franklin virar a página. O som do papel pesado virando foi alto na sala quieta. Meu coração começou a martelar contra as costelas. Eu não queria nada. Eu não queria o dinheiro dela. Eu não queria as ações dela. Eu só queria sair daquela sala e voltar para o meu apartamento, onde a única coisa com que eu tinha que me preocupar era um aspersor com vazamento. Eu queria esquecer a maneira como Marcus olhava para mim com tal desprezo nu. Franklin limpou a garganta. Por meio deste, faço os seguintes legados específicos. Leu ele. Ao meu filho Marcus James Turner, deixo a residência familiar localizada na Avenida Hillcrest, número 847, incluindo todos os móveis, obras de arte e bens pessoais nela contidos. Marcus sorriu. Foi uma curva pequena e satisfeita nos lábios. A casa na Hillcrest era uma fortaleza de luxo. Valia pelo menos $2 milhões no mercado atual. Era a casa onde eu me sentira tão pequeno. Era a casa onde nosso casamento morrera. Era justo que ele ficasse com ela. Ele era o único que realmente se sentira em casa lá. Adicionalmente, continuou Franklin, lego a Marcus a soma de $500 mil a serem transferidos da minha conta principal de investimento líquido dentro de 60 dias após o inventário. Vi Marcus assentir. Ele estava fazendo as contas na cabeça. A casa mais o dinheiro. Era uma herança substancial. Era mais dinheiro do que eu ganharia em 10 vidas. Era o suficiente para garantir o futuro dele para sempre. Mas, enquanto eu o observava, vi o sorriso vacilar. Vi um lampejo de confusão cruzar seu rosto.
Ele estava calculando não apenas o que havia recebido, mas o que estava faltando. 500 mil era muito dinheiro para pessoas comuns, mas para o espólio Turner era troco de padaria. Era um erro de arredondamento. Espere, disse Marcus. Sua voz perdeu o tom profissional suave. 500 mil? É só isso? Franklin olhou para cima. Esse é o legado monetário específico, sim. Mas e o resto? Perguntou Marcus, a voz subindo de tom. E o portfólio? E as contas offshore? E a empresa? Franklin levantou a mão. Por favor, deixe-me terminar, Marcus. Existem condições ligadas a esses legados. Condições? Repetiu Marcus. A palavra saiu como uma maldição. Que tipo de condições? Fiquei paralisado na minha cadeira. O ar na sala havia mudado. O tédio se fora, substituído por uma tensão afiada e cortante. Observei Franklin limpar os óculos lenta e metodicamente, dando ao momento tempo para respirar. Observei Marcus se desfazendo centímetro por centímetro e percebi, com uma súbita clareza fria, que não estávamos apenas lendo um testamento. Estávamos caminhando para uma armadilha. O legado para Marcus, continuou Franklin, lendo inclui as seguintes condições estritas. A herança da propriedade e da soma em dinheiro é contingente à sua continuação no emprego na Advanced Consulting Solutions por um período mínimo de 2 anos após a data de execução deste testamento. Caso ele renuncie ou seja demitido por justa causa antes dessa data, o legado em dinheiro será confiscado e devolvido ao espólio principal. Marcus riu novamente, mas desta vez o som foi fino e quebradiço. Estalou no ar como madeira seca. Emprego contínuo? Eu sou o vice-presidente sênior de operações, Franklin. Eu cuido dos assuntos do dia a dia de toda a firma. Quem vai me demitir? Eu sou o herdeiro. Eu sou o futuro da empresa. Franklin baixou o documento lentamente. Ele olhou para Marcus com uma expressão que beirava a pena. Era o olhar que um médico dá a um paciente que ainda não percebeu que o diagnóstico é terminal. Esse é o ponto, Marcus. Você é um funcionário. Você não é o dono. A sala ficou mortalmente silenciosa. Eu podia ouvir o tráfego na rua 3 andares abaixo. Podia ouvir o zumbido do ar-condicionado. Podia ouvir a súbita inspiração de ar do meu filho quando a realidade das palavras o atingiu. Não é o dono. Do que você está falando? Sussurrou Marcus. Seu rosto ficara pálido, a cor drenando para deixá-lo parecendo uma figura de cera. Eu sou o único filho. Sou a única família. Claro que sou o dono. Quem mais seria? Estou lendo o testamento conforme escrito, disse Franklin calmamente. Sua mãe lhe deixou a casa e uma generosa quantia em dinheiro. Ela garantiu sua posição dentro da empresa ao ordenar seu contrato de trabalho. Mas ela não lhe deixou a empresa em si. Ela não lhe deixou as ações de controle. Ela não lhe deixou a presidência. Marcus levantou-se devagar. Seus movimentos eram bruscos e descoordenados. O tubarão corporativo suave havia desaparecido e, em seu lugar, estava uma criança assustada e com raiva que acabara de ouvir que o Papai Noel estava morto. Isso é um erro. Tem que ser um erro administrativo. Você redigiu isso errado. A mamãe nunca faria isso. Ela passou 20 anos me preparando para esse papel. Ela me disse que o império seria meu. Ela lhe disse muitas coisas. Marcus respondeu Franklin. Mas, no final, ela fez uma escolha diferente. Uma escolha diferente. Marcus bateu a mão na mesa de mogno. O som foi como um tiro. Uma escolha diferente? Você está me dizendo que ela deu a empresa para um conselho de administração? Ela a transformou em um fundo público? É isso? Ela decidiu que ninguém era bom o suficiente para administrar o bebê dela, então o entregou a um comitê? Observei essa exibição com uma crescente sensação de mal-estar. Eu já tinha visto Marcus com raiva antes, já o tinha visto arrogante, mas nunca o tinha visto desesperado. Ele estava assistindo sua identidade inteira desmoronar em tempo real. Ele não era mais Marcus Turner, o prodígio dos negócios. Ele era apenas Marcus Turner,
O cara com uma casa bonita e um emprego que poderia perder. Por favor, sente-se, Marcus disse Franklin. Sua voz estava dura agora. Era uma ordem. Não terminamos. Marcus permaneceu de pé por um longo momento, o peito arfando. Ele olhou para Franklin e depois olhou para mim. Seus olhos estavam selvagens. Ele olhava para mim como se eu fizesse parte da conspiração, como se eu estivesse secretamente rindo dele. Mas eu não estava rindo. Eu estava sofrendo por ele. Eu sabia como era sentir-se indigno aos olhos de Keisha Vance. Era um lugar frio e escuro para se estar. Finalmente, Marcus afundou de volta em sua cadeira. Ele parecia menor do que há 5 minutos. Tudo bem, cuspiu ele. Se eu não sou o dono, então quem é? Quem assina meu contra-cheque, Franklin? A quem devo responder? Franklin ajustou os papéis em sua mesa. Tomou um gole de água de um copo de cristal. Ele parecia estar se preparando para o evento principal. Parecia estar reunindo forças para a explosão que sabia que estava por vir. O testamento de sua mãe contém disposições adicionais que tratam do destino de seus ativos restantes, disse Franklin. A empresa, seu portfólio de investimentos e várias outras participações significativas. Bem, vamos ouvir então, exigiu Marcus, a voz tremendo. Quem é o beneficiário sortudo? É uma instituição de caridade? Ela deixou tudo para o abrigo de gatos só para me contrariar? Ou talvez tenha criado um fundo de bolsas de estudo em seu próprio nome para que as pessoas a aplaudissem mesmo depois de morta? Eu me mexi na cadeira, o couro rangeu sob mim. Senti uma vontade súbita de levantar e sair. Eu não queria estar aqui para isso. Eu não queria ver quem havia substituído meu filho no coração de Keisha. Assumi que fosse alguma fundação. O Instituto Keisha Vance de Excelência Empresarial. Algo frio e impressionante, exatamente como ela havia se tornado. Franklin levantou a terceira página do testamento, segurou-a contra a luz, escaneou o texto brevemente antes de olhar para nós dois. Seus olhos pararam em mim. Eles continham uma estranha mistura de distanciamento profissional e curiosidade pessoal. No entanto, disse Franklin, sua voz carregando um peso que fez meu estômago apertar. Há disposições adicionais que alteram fundamentalmente a distribuição do espólio da Sra. Turner. Essas disposições dizem respeito ao controle acionário da Vance Consulting Solutions. Marcus inclinou-se para a frente. Suas mãos agarravam os braços da cadeira com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Finalmente. Vamos ouvir sobre a empresa. Vamos ouvir com quem eu tenho que lutar para conseguir o que é meu. Franklin limpou a garganta. Ele olhou para mim novamente. Desta vez, ele não desviou o olhar. Ao meu ex-marido, Isaiah Michael Turner. Leu Franklin, suas palavras caindo no escritório silencioso como pedras jogadas em águas profundas. Lego a soma de 33,5 milhões de dólares a serem transferidos das minhas contas de investimento principais e portfólio de títulos imediatamente após a liquidação do espólio. As palavras pairaram no ar como fumaça de uma explosão. Senti minha boca abrir, uma reação física que não consegui controlar. 33,5 milhões de dólares. O número era tão grande que não parecia real. Não parecia se aplicar a alguém como eu, sentado no escritório de um advogado em Chicago, vestindo um terno que cheirava a naftalina. Aquilo era dinheiro de loteria, dinheiro de estrela de cinema. Não era dinheiro de reparador de aspersores. Deve haver algum engano, consegui dizer. Minha voz, soando estranha e distante, como se viesse de outra pessoa. O senhor disse 33 milhões? 33,5 milhões, Franklin corrigiu gentilmente. Sim, Sr. Turner, não há engano. O tom de Franklin permaneceu profissionalmente neutro, mas capturei algo em seus olhos. Não era surpresa, era a observação cuidadosa de alguém assistindo a um prédio desabar para ver para que lado os destroços cairiam. O rosto de Marcus ficara completamente branco. Então, corou em um vermelho profundo e raivoso, como se seu sangue não conseguisse decidir em que direção fluir. O que você acabou de dizer?
A pergunta saiu como um sussurro, um chiado de vapor escapando. Adicionalmente, continuou Franklin lendo, aparentemente determinado a entregar a bomba completa antes que a sala explodisse. Transfiro para Isaiah Michael Turner o controle acionário da Vance Consulting Solutions, incluindo todas as empresas subsidiárias, participações imobiliárias e ativos comerciais. Esta transferência inclui 65% da propriedade de todas as entidades corporativas e uma nomeação imediata como presidente do Conselho de Administração. Eu não conseguia respirar. A sala parecia inclinar-se para o lado, como se as leis da física tivessem mudado de ideia repentinamente sobre como o mundo deveria funcionar. Controle acionário da empresa de queixa. O império que eu a vi construir do nada. O negócio que eventualmente consumiu nosso casamento. A fonte de riqueza que me fez sentir tão inadequado por tanto tempo. Ela estava dando tudo para mim. Isso não pode estar certo, sussurrei. Minhas mãos tremiam tanto que tive que agarrar os braços da cadeira para mantê-las firmes. Tem que haver algum erro na documentação. Eu não sei nada sobre administrar uma firma de consultoria. Asseguro-lhe, Sr. Turner, não há erro. Franklin removeu os óculos novamente, limpando-os com precisão metódica. Estes documentos foram preparados sob a supervisão direta da Sra. Turner. Ela revisou cada palavra várias vezes. Ela foi muito específica sobre as porcentagens. Ela queria garantir que o senhor detivesse o voto majoritário. Marcus saltou de pé tão abruptamente que sua cadeira rolou para trás e bateu na parede com um estrondo ensurdecedor. Isso é impossível! Ele gritou as palavras. Ela não faria isso. Ela não poderia. Ele se virou para me encarar com uma expressão de pura descrença, misturada com algo mais sombrio. O que você fez? Como você a manipulou? Eu não fiz nada, eu disse fracamente, ainda tentando processar a impossibilidade do que acabara de ouvir. Eu não falo com a sua mãe há 15 anos, Marcus. Você sabe disso. Mentiroso. A palavra explodiu dele como um tiro. As pessoas não dão simplesmente 33 milhões de dólares para seus ex-maridos sem motivo nenhum. As pessoas não entregam o controle acionário de uma empresa da Fortune 500 para um homem que conserta privadas para viver. Você deve ter chegado até ela de alguma forma. Você deve tê-la convencido quando ela estava doente. Quando ela não estava pensando com clareza. A voz de Franklin cortou a histeria crescente de Marcus com autoridade profissional. Posso assegurar-lhe que a Sra. Turner estava em completa sã consciência quando executou estes documentos. Como afirmei antes, ela passou por uma avaliação de competência mental completa especificamente para prevenir exatamente essa reação. Ela antecipou que sua decisão seria contestada. Eu estava paralisado na minha cadeira, assistindo àquela cena se desenrolar como se estivesse acontecendo com outra pessoa. Os números que Franklin havia lido pertenciam a um universo diferente daquele onde eu me preocupava com contas de supermercado. Mas por quê? Perguntei. A pergunta emergiu de algum lugar profundo de confusão. Por que ela faria isso? Franklin reuniu os documentos do testamento em uma pilha organizada, com movimentos cuidadosos e deliberados. A Sra. Turner deixou instruções específicas sobre essa questão, Sr. Turner. Ela sabia que o senhor ficaria confuso. Ela sabia que o Marcus ficaria com raiva. Com raiva? Marcus riu, e foi um som aterrorizante. Eu não estou com raiva, Franklin. Estou testemunhando um crime. Isso é fraude. Isso é abuso de incapaz. Isso é roubo qualificado embrulhado em papel legal. Ele girou em minha direção, o rosto contorcido de fúria. Você fez algo com ela. Não há outra explicação. Você jogou com a culpa dela. Você rastejou de volta quando ela estava fraca e sussurrou veneno no ouvido dela. Marcus, eu juro para você, eu disse, levantando-me devagar. Eu não tive contato com ela. Eu nem sabia que ela estava doente até o Franklin me ligar. Não minta para mim. Ele bateu a palma da mão na mesa de Franklin, espalhando papéis pela superfície de mogno.
Ninguém dá tudo o que construiu para alguém que abandonou a família. Alguém que nem se deu ao trabalho de ligar quando ela estava morrendo. Ela não abandonou ninguém, eu disse calmamente, encontrando uma pequena reserva de força em meio ao caos. Nosso casamento acabou. Isso não significa que eu deixei de me importar. Significa exatamente isso. A voz de Marcos subiu para quase um grito agudo. Você se afastou de nós. Você pegou seu acordo patético e desapareceu na sua vidinha patética enquanto ela construía um império. E agora você quer que eu acredite que ela simplesmente decidiu entregar tudo para você? Você quer que eu acredite que ela decidiu me fazer seu funcionário? Ele apontou um dedo trêmulo para mim. Eu não vou trabalhar para você. Está me ouvindo? Eu queimarei aquela empresa até o chão antes de receber ordens de um homem que não conseguiu nem manter a própria família unida. Sr. Turner, Franklin interrompeu. Sua voz estava afiada agora, perdendo o verniz de polidez. Devo insistir que se controle. Estes são os desejos claramente declarados de sua mãe, executados com total autoridade legal. Você tem uma escolha, Marcos. Você pode aceitar os termos do testamento, ficar com a casa, ficar com o dinheiro e manter seu emprego. Ou você pode contestá-lo, perder tudo e sair sem nada. Marcos girou para o advogado, os olhos ardendo com o desespero de um animal encurralado. Eu quero cada documento examinado, quero avaliações psiquiátricas. Quero saber cada contato que este homem teve com minha mãe nos últimos 5 anos. Quero os registros telefônicos dele. Quero os extratos bancários. Eu vou provar que ele roubou isso. Não houve contatos, respondeu Franklin calmamente. A Sra. Turner deixou isso muito claro quando explicou sua decisão. Explicou a decisão? A risada de Marcos foi amarga e cortante. Então ela explicou por que decidiu trair seu único filho? Ela explicou por que decidiu me estripar em público? Ela deixou uma mensagem pessoal para o seu pai. Pai. A palavra pareceu atingir Marcos como um golpe físico. Por apenas um momento, sua raiva vacilou e algo mais transpareceu. Era uma dor tão profunda e crua que fez meu peito doer só de assistir. Então, a fúria retornou, dobrada em intensidade. Ele não é meu pai, rosnou Marcos. Meu pai estaria lá quando ela precisasse dele. Meu pai teria apoiado os sonhos dela em vez de tentar arrastá-la para baixo. Ele se virou para mim, o rosto contorcido por anos de ressentimento acumulado. Você não é nada além de um homem fracassado que não conseguiu lidar com o fato de ser casado com alguém melhor que você. E agora você acha que o dinheiro vai consertar isso. Você acha que o dinheiro vai te tornar importante. Cada palavra pousou como uma facada. Doíam porque continham verdade suficiente para tirar sangue. Eu tinha me sentido inadequado. Eu tinha lutado. Mas, ao olhar para o meu filho, gritando e tremendo em seu terno caro, percebi algo. Ele não estava protegendo o legado da mãe. Ele estava apavorado de perder sua própria relevância. Ele não estava com raiva porque eu fui um pai ruim. Ele estava com raiva porque pela primeira vez na vida, ele não era a pessoa mais importante da sala. Talvez você esteja certo, eu disse calmamente. Talvez eu não tenha sido o marido que ela merecia, mas eu nunca pedi por isso, Marcos. Eu nunca esperei isso. Esperou isso? A voz de Marcos subiu mais uma oitava. Você orquestrou isso. De alguma forma, de algum jeito, você venceu. Mas não pense por um segundo que eu vou deixar você ficar com isso. Franklin ergueu a mão, ordenando silêncio com a autoridade de um juiz. Já chega, os dois. Antes que isso vá mais longe, tenho algo que explicará tudo. Ele enfiou a mão na gaveta e tirou um envelope cor de creme. Tinha meu nome escrito com uma caligrafia que eu reconheceria em qualquer lugar. Era a letra que costumava deixar bilhetes na geladeira. Era a letra que havia assinado nossa certidão de casamento. Keisha sabia que este momento seria difícil, disse Franklin. Ela me pediu para ler esta mensagem pessoal após o anúncio do testamento. Ela queria que vocês ouvissem a voz dela uma última vez. Marcos desabou de volta na cadeira.
Sua raiva foi momentaneamente deslocada por uma curiosidade desesperada. Ele olhou para o envelope nas mãos de Franklin como um homem se afogando olha para um bote salva-vidas. Eu permaneci congelado, com medo de esperar por compreensão, mas desesperado por qualquer explicação que pudesse dar sentido àquela situação impossível. Franklin limpou a garganta, ajustou os óculos uma última vez, começou a ler com uma voz suave, mas que chegava a todos os cantos da sala. Meu querido Isaiah, se você está ouvindo isso, significa que eu me fui. Significa que você está sentado no escritório do Franklin, provavelmente procurando a placa de saída mais próxima. Posso imaginar seu rosto. É aquela mesma expressão que você costumava fazer quando eu reorganizava os móveis da sala sem avisar. Você parecia confuso, mas sempre foi educado demais para reclamar. Apesar de tudo, senti meus lábios se curvarem no fantasma de um sorriso. Ela tinha me capturado perfeitamente. Mesmo do túmulo, ela me conhecia melhor do que eu a mim mesmo. Eu sei que esta herança vem como um choque, a carta continuava. Eu sei que você está pensando que houve algum erro terrível. Você está pensando que não merece esse dinheiro ou essa responsabilidade. Mas, Isaiah, você está errado. Você merece cada centavo, e eu vou te dizer o porquê. Franklin fez uma pausa. Ele olhou para nós dois antes de continuar. Eu nunca deixei de amar você, Isaiah. Nem durante nossas piores brigas, nem durante o processo de divórcio, nem durante esses 15 anos de silêncio teimoso. Eu estava com raiva de você por não entender minhas ambições. Mas eu estava com mais raiva de mim mesma por escolher essas ambições em vez do nosso casamento. Você tentou nos salvar. Você me implorou para encontrar equilíbrio. Você me implorou para lembrar o que importava. Eu era orgulhosa demais e estava com medo demais para ouvir. Achei que se parasse de correr, o mundo me alcançaria e eu seria pobre novamente. Então, continuei correndo e deixei você para trás. As palavras me atingiram como golpes físicos. Senti lágrimas começando, quentes e inesperadas. Décadas de culpa e arrependimento cristalizaram-se neste momento de absolvição impossível. Ela não me odiava. Ela tinha medo. Marcos, vi a cabeça do meu filho se erguer ao som do nome dele. Meu lindo e brilhante garoto. Eu sei que você está furioso agora. Provavelmente está convencido de que seu pai me manipulou de alguma forma. Provavelmente está gritando sobre justiça e legado. Mas, querido, você não está pronto para esta herança. Ainda não. O rosto de Marcos ficou branco. Ele parecia ter levado um tapa. Você viveu toda a sua vida adulta à sombra do meu sucesso. Você aceitou os benefícios sem entender a responsabilidade. Você nunca teve que construir algo do nada. Você nunca teve que fazer as escolhas difíceis entre comprar comida ou pagar a conta de luz. Mais importante, você passou 15 anos odiando um homem bom por crimes que ele nunca cometeu. Isso não é verdade, sussurrou Marcos, mas sua voz não tinha convicção. Ele olhou para o chão, incapaz de encarar Franklin ou a mim. Eu criei um tubarão, as palavras de queixa cortaram a sala. Ensinei você a negociar. Ensinei a dominar uma sala de reuniões. Ensinei que vencer era a única coisa que importava. Mas falhei em ensinar você a ser um homem. Falhei em ensinar gentileza. Falhei em ensinar que pessoas são mais importantes que lucros. Olho para você, Marcos, e vejo meus piores traços magnificados. Se eu lhe desse esta empresa agora, isso destruiria você. Você se tornaria um rei com um coração vazio, governando um reino de cinzas. Observei Marcos. Ele estava tremendo. A armadura do executivo arrogante havia sido arrancada, deixando um filho assustado, ouvindo o julgamento final de sua mãe. Então estou fazendo a coisa mais difícil que uma mãe pode fazer. Estou tirando sua rede de segurança. Estou lhe dando a casa e dinheiro suficiente para estar seguro, mas estou forçando você a trabalhar. Estou forçando você a responder a outra pessoa. Estou forçando você a aprender humildade. Franklin virou a página. O papel farfalhou alto no silêncio. Isaiah,
Você está herdando mais do que dinheiro. Você está herdando a chance de fazer o que eu deveria ter feito. Você está herdando o poder de mudar a alma desta empresa. Eu confio em você porque você nunca quis isso. Eu confio em você porque você tem integridade. Você passou a vida consertando coisas que estavam quebradas. Agora, estou pedindo para você consertar o trabalho da minha vida. Use essa riqueza como uma ferramenta para o bem, em vez de uma arma para provar superioridade. Cuide do nosso filho. Ensine a ele as coisas que eu não pude. Ensine-o a pescar. Ensine-o a ficar quieto. Ensine a ele que um homem é medido pelo seu caráter, não pela sua conta bancária. Eu estava chorando abertamente agora. Não me importava com a aparência. As palavras de queixa estavam reconstruindo algo dentro de mim que eu pensava estar permanentemente quebrado. Ela estava me devolvendo minha dignidade. Estava me dizendo que minha vida quieta de serviço significava alguma coisa. Estava me dizendo que eu era suficiente. A carta concluiu com uma suavidade final. Sinto muito que tenha levado uma vida inteira para dizer isso. Você foi o amor da minha vida, Isaiah Turner. Você foi meu lar. Por favor, me perdoe por perder meu caminho. Por favor, cuide de Marcos até que ele encontre o dele. Com amor. Sempre. Queixa. Quando Franklin terminou de ler, o escritório caiu em um silêncio profundo. Era um silêncio sagrado. A energia raivosa que enchera a sala momentos atrás havia evaporado, deixando apenas o peso da verdade. Marcos estava sentado, congelado. Ele parecia despedaçado. A narrativa em torno da qual ele construíra sua vida, a história da mãe heroína e do pai vilão, acabara de ser desmantelada pela única pessoa cuja opinião importava. Franklin dobrou a carta cuidadosamente, colocou-a de volta no envelope e estendeu-a para mim. Ela pediu para eu te entregar isso, Isaiah. O original é seu para guardar. Alcancei a carta com mãos trêmulas. Segurei-a contra o peito, sentindo a realidade física de seu presente final. Não era o dinheiro. Era a restauração do meu valor. Olhei para Marcos. Ele encarava as próprias mãos, que repousavam moles em seu colo. Ele parecia perdido. Parecia um homem que acordou em um planeta estranho, sem mapa e sem idioma. Pela primeira vez em 15 anos, eu não via um rival. Não via um estranho. Eu via meu filho. Via o menino que tinha sido distorcido por um mundo que não entendia. E eu soube que queixa estava certa. Aquilo não era uma punição. Era uma missão de resgate. Ela tinha quebrado as pernas dele para salvar sua vida. Ela o despira de sua coroa para que ele pudesse, finalmente, aprender a andar. O silêncio no escritório esticou-se fino e tenso até que Marcos finalmente o quebrou. Sua voz soava esfolada, despida do polimento que ele usava como armadura. Você não pode fazer isso, disse ele, encarando o chão. Você não pode administrar essa empresa, Isaiah. Você não sabe a primeira coisa sobre governança corporativa ou mercados internacionais. Você vai levá-la à falência em 1 ano. Olhei para o meu filho e, pela primeira vez, não senti a necessidade de pedir desculpas por quem eu era. Ele estava certo, é claro. Eu não sabia como administrar uma corporação multinacional. Não sabia ler um balanço ou negociar uma fusão. Mas queixa sabia disso. Ela não me deixou a empresa por causa da minha perspicácia nos negócios. Ela a deixou para mim por causa do meu coração. Você está certo, Marcos, eu disse suavemente. Eu não sei como ser um CEO. Não sei jogar o jogo da maneira que você e sua mãe jogaram. Então vá embora. Ele olhou para cima, os olhos ardendo com uma esperança desesperada. Recuse a herança. Dê para mim. Eu posso proteger o legado dela. Posso manter a empresa segura. Você pode ficar com o dinheiro. Pegue os 33 milhões e vá morar em uma ilha em algum lugar. Apenas me dê o trabalho. É tudo o que eu tenho. Balancei a cabeça lentamente. É exatamente por isso que eu não posso dar a você. O trabalho é tudo o que você tem, porque você deixou que ele consumisse tudo o mais. Sua mãe
não me deu esta empresa para aumentar o valor das ações. Ela me deu para salvar a alma dela. E me deu para salvar você. Salvar a mim? Ele riu, um som amargo e quebrado. Você acha que me humilhar é me salvar? Você acha que me fazer responder ao meu pai que conserta aspersores vai me ensinar caráter? Acho que é a única coisa que vai responder. Eu não vou administrar as operações do dia a dia, Marcos. Vou contratar pessoas para isso. Talvez um dia, se você provar a si mesmo, eu contrate você para isso. Mas, como presidente, eu vou definir a direção. Vou garantir que tratemos as pessoas com dignidade. Vou garantir que construamos coisas que durem. E vou garantir que ninguém nesta empresa se sinta como eu me senti naquela casa na Avenida Hillcrest. Marcos levantou-se. Ele olhou para mim com uma mistura de ódio e respeito relutante. Ele estava me vendo claramente pela primeira vez na vida, não como um constrangimento, mas como uma força que ele não podia mover. Isso não acabou, disse ele, mas o fogo tinha sumido de sua voz. Eu não vou me demitir. Vou ficar na empresa. Vou provar que você está errado. Vou provar que sou melhor que você. Eu espero que sim, eu disse sinceramente. Espero que você se torne o homem que sua mãe sabia que você poderia ser. Eu não estou demitindo você, filho. Estou esperando por você. Ele me olhou por um longo momento, procurando por um traço de sarcasmo ou malícia, mas encontrou apenas paciência. Agarrou seu casaco e caminhou até a porta. Pausou com a mão na maçaneta de latão. Não olhou para trás. Apenas abriu a porta e saiu para o corredor, deixando a sala mais quieta e maior do que antes. O trinco clicou ao fechar. Um som que pareceu um ponto final em uma frase longa e dolorosa. Franklin soltou um longo suspiro que parecia estar segurando há uma hora. Tirou os óculos e esfregou a ponte do nariz. Bem, Sr. Turner, isso foi melhor do que eu esperava. Olhei para o advogado, surpreso. O senhor esperava pior? Eu esperava violência, admitiu Franklin com um sorriso cansado. Ou um processo aberto antes que ele saísse do prédio. Keisha estava certa sobre o Sr. Isaiah. O senhor tem uma força silenciosa que é muito desarmante. Ele começou a organizar os papéis em sua mesa em pilhas organizadas. Haverá uma montanha de papelada para analisar nas próximas semanas. Precisamos agendar reuniões de conselho, comunicados à imprensa e transferências de ativos. A equipe de gestão atual é excelente e o ajudará a fazer a transição para sua nova função. Mas por hoje acho que já fizemos o suficiente. Levantei-me, minhas pernas parecendo pesadas, mas firmes. Peguei o envelope contendo a carta de queixa. Parecia quente na minha mão. Obrigado, Franklin, por tudo. Caminhei para fora do prédio e pisei na calçada movimentada de Chicago. O vento havia diminuído e o sol do final da tarde rompia as nuvens, pintando a cidade em tons de ouro e âmbar. Os arranha-céus erguiam-se acima de mim, monumentos à ambição e poder, mas não pareciam mais intimidadores. Eram apenas prédios, eram apenas aço, vidro e concreto. Eram coisas que podiam ser construídas e coisas que podiam ser consertadas. Abotoei meu casaco e comecei a caminhar em direção ao estacionamento onde meu velho Honda estava esperando. Eu tinha muito a aprender, uma empresa para entender e um filho para redimir. Tinha um legado para cuidar. Mas, enquanto eu entrava no trânsito, dirigindo um carro que valia $2.000 enquanto possuía uma fortuna de 33 milhões, senti uma sensação de paz que não conhecia há anos. Eu não era mais apenas um sobrevivente, eu era um pai novamente. E finalmente entendi que justiça não era sobre punição, era sobre fazer as coisas certas. Se essa história satisfez sua sede de justiça, compartilhe com alguém que precisa ouvir que os mocinhos também vencem. E não se esqueça de seguir para mais histórias sobre pais subestimados recuperando seu poder.